Boa noite, Baruch Rabá, Renato. A gente está muito, como o presidente falou, muito honrado. Aqui a gente se encontra, é um ciclo, né, de estudos, debate, e às vezes convidamos pessoas de fora para vir. E eu sei que você tem um currículo de formação acadêmica invejável, GV, USP, talvez mais invejável ainda, é a sua atuação na área pública do nosso país, tanto em Curitiba como agora em São Paulo. Quero dizer que isso honra muito a comunidade judaica, e quando li um pouco sobre você, fiquei muito bem impressionado, só por leitura, né? Porque nós, rabinos, sinagogas, estamos comprometidos com a educação. Nosso povo é produto da educação. E eu fico muito tranquilo de saber que temos mais um membro da comunidade judaica se dedicando não só para a educação do seu povo e da sua comunidade, como de todo o Brasil. Então, de verdade, não teria uma pessoa assim que tocasse tanto na alma da sinagoga como você, de se dedicar, né, a essa tarefa que não deve ser fácil, né? E a gente está muito interessado em te ouvir, muito interessado em te perguntar, né? E seja bem-vindo, porque no mundo judaico o debate é constante. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Samir. Obrigado. Então, boa noite. Boa noite. Eu quero... É uma delícia... Oi, tudo bem? Para mim é uma delícia estar aqui, né? Uma conversa, assim, dentro de uma sinagoga, né? Num grupo super interessado. A minha ideia é falar pouco e responder mais perguntas de vocês, tá? Então... estou calibrando a minha fala para de 5 a 7 minutos. E depois a gente... Aí o que vocês quiserem saber mais, vocês perguntam, a gente vai conversando. Pode ser? Tá bom. Em geral, só me interessa mais saber como eu cheguei a ser secretário ou o que eu fiz na secretaria? Ou um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada, tá bom. Então, assim, eu fui da CIP, né, que sou da CIP, e então e sempre participei de colônia, de educação, movimento juvenil, então eu sempre amei muito educação. Com 20 e poucos anos eu fui para Multilaser, depois de um acidente. O Israel Ostroviec era o fundador da Multilaser e teve um acidente mergulhando e faleceu. Do nada, assim, do dia para a noite, em 2003. E aí o Alexandre, filho dele, é meu melhor amigo até hoje, e ele falou: Renato, você vê na Shiva, foi super triste e tal, e ele falou: eu tô com a empresa, você não quer vir me ajudar? Compra metade, minha família me ajudou, comprei metade e fui. Só que não foi plano. Quando eu fui ver, eu estava lá na empresa, trabalhando, eu fiquei lá quase 20 anos. Tá bom. Acontece com muitos de nós, você vai trabalhar e tal. Quando eu tô com 47, quando eu estava com uns 38, 39, parece que tem a crise dos 40. Vocês tiveram a crise dos 40? A maioria nem chegou lá ainda. Né? A maioria não chegou, né? Você não chegou ainda na crise. Aí foi chegando a crise dos 40, eu falei: o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero continuar na Multilaser, estou há quase 20 anos, quero ficar mais 20? E depois de muito refletir, pensar, a resposta foi não. Não quero ficar mais. Eu quero mudar minha vida. Né? Eu quero educação, que é meu sonho, que é o que eu sempre gostei, eu amo criança, adoro criança, quero educação. Aí eu fiquei pensando, será que eu compro escola? Eu já tinha ajudado o Aleph, eu entrei no Bialik muitos anos antes, para ajudar na gestão. Aí o Alexandre virou presidente do Bialik, eu virei vice-presidente do Bialik. Aí do Bialik a gente foi para a Hebraica, transformou o Aleph, foi super legal. Isso foi em 2008, 2009, né?
Acho que o Aleph ficou pronto na Hebraica em 2010, 2011, se eu não me engano, tá? Isso eu já estou falando de 2016, né? Então já tinha bastante tempo, 2017, 2018, e eu ardia. E aí eu fiz o movimento mais louco da minha vida, que é conseguir uma vaga na Secretaria de São Paulo. Eu saí na sexta-feira da Multilaser e segunda-feira eu estava trabalhando como analista número 154, ganhando R$3.000 na secretaria. Eu não tinha um funcionário, não tinha secretário, não tinha assistente, não tinha nada. Chegava lá, né? Então foi muito interessante, porque foram vários passos para trás. Então isso é uma lição. Quando você quer mudar alguma coisa, né, você tem que estar disposto a dar alguns passos para trás. Então eu dei vários passos para trás. Fiquei lá 2018 e 17, 18. E em 18 eu conheci o Ratinho Júnior, né? E aí eu gosto assim, eu vou tentar dar algumas dicas. Então, primeira dica, se você quer mudar alguma coisa, esteja pronto para dar passos para trás. Segunda dica, você quer um emprego? Pede, mas tem uma dica melhor ainda. Antes do teu chefe virar chefe. Essa é a dica. Antes do seu chefe virar chefe. Porque ele era pré-candidato. Entendeu? A gente conversou em fevereiro, março. Tinha 8, 9 meses para eleição. E eu já estava lá pedindo o meu emprego. Então isso ajudou muito. Se ele fosse eleito e eu chegasse lá, não tinha chance. Como eu cheguei antes, ajudou bem. E aí ele me deu um emprego. Ele falou, vamos embora, né? Então foi assim que eu virei secretário, né? Tem mais detalhes, etc., mas vou deixar, quem quiser pode perguntar, tá? Mas foi pedindo realmente, e foi muito engraçado também, que eu falei para minha esposa, eu falei, Pri, se eu não conseguisse ser secretário em São Paulo, quais estados você topa? Aí ela falou, eu topo os 3 do Sul e Minas. Aí eu fui em 4 futuros chefes. Não foi só um, né? Eu fui buscar de verdade. Então, eu fui falar com o Zema, fui falar com o Leite, todos eram pré-candidatos em 2018, né? Bom, e no final deu tudo certo com o Ratinho. Cheguei lá no Paraná, comecei. Primeiro ano, desastre total. Aí eu tinha combinado com a Pri o seguinte, primeiro semestre, ela não se mudaria com as crianças. Eu tenho 3 filhos, eles eram pequenos, tipo 7, 5 e 3 anos de idade. Então, eu ia segunda cedinho e voltava sexta-noite. Segunda cedinho, sexta-noite. Quando deu julho, eu falei, Pri, acho que vamos conseguir, né? Pode vir. Ela veio. Então, em agosto, começaram as aulas e eu comecei lá em Curitiba, com a família. Beleza. Quando deu outubro, o Ratinho, governador, me liga bravo. E vem cá, temos que conversar e tal. Por quê? Porque eu achei, nesses meses todos, que o mundo privado e o mundo público eram parecidos, mas não eram. E eu estava para ser demitido. Aí eu ligo para ela, Pri, pode se preparar, talvez hoje eu já... Renato, eu cheguei em agosto, estamos em outubro, você quer me matar? Pelo amor de Deus, né? E aquele estresse, falei, meu amor, o que você vai fazer? Talvez seja demitido, né? Aí eu estava nervoso, meu coração palpitava, assim, muito estressado. Poucas vezes fiquei tão estressado na vida, tomei coragem, lavei o rosto, entrei na sala dele. Aí ele começou a falar, não dá desse jeito, você parece um elefante numa loja de cristal, você está quebrando tudo, está incomodando tudo, não sei o quê, vai com calma. Ele começou a me dar várias sugestões de o que eu tinha que fazer. Primeiro pensamento, não vou ser demitido. Se ele está falando tudo que eu tenho que fazer, quer dizer que ele ainda está apostando em mim, né? Então, que bom. Então, eu fui anotando tudo, tal, saí lá, meu amor, não fui demitido. Yes. Que bom. E as coisas começaram a se ajeitar. 2019 foi um ano difícil, mas deu já para fazer bastante mudança.
E eu fiz muita mudança lá, que eu vou contar rapidamente, e conseguimos o primeiro lugar do Brasil. A gente foi de 7º do Brasil para 1º do Brasil. Então foi incrível. Então, tem uma prova que acabou de acontecer, terminou sexta-feira, é o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, né? Então o SAEB, ele é a mesma prova para todos os alunos. E aí a gente era 7º, daí na prova, no meio do termo, a gente foi para 3º, e na prova no final do termo a gente foi para 1º. 5º, 9º e 3º. 5º, 9º e 3º. A gente ficou em primeiro lugar no 9º e no 3º, que são os mais importantes para a gente. Então, foi escola pública. E a gente ainda dividiu por 2, porque as escolas particulares, algumas por amostragem, fazem SAEB. Então a gente diminuiu a distância por 2. Era 2 pontos, a gente caiu para 1 ponto a distância. Então foi muito legal, né? Então, se vocês quiserem, eu posso aprofundar um pouquinho. E aí, só para terminar a história, que é sempre gostoso contar, eu estava numa sexta-feira, eu cheguei em casa, Curitiba no verão escurece mais tarde, escurece tipo 8. Eu cheguei em casa umas 7 e estava jogando futebol, era novembro, estava jogando futebol, meu governador já estava eleito e tal, com as crianças, esperando o Shabat, né? E a gente estava jogando futebol, meu celular tocando, tô jogando futebol, sexta, 7h15, quem que tá? E o celular não parava de tocar, não parava. Quando eu fui ver, a manchete era Renato vai para São Paulo com o Tarcísio. Eu não tinha nem o celular do Tarcísio. E aí, o meu mundo caiu, como assim, né? E eu falei pro Ratinho, não tem conversa, não tem nada, tá? Eu tô aqui no Paraná, tá tudo ótimo, vamos continuar mais 4 anos e tal. Eu tinha conversado com o Tarcísio uma única vez, né, lá atrás, mas a minha esposa, que é a chefe, né, que manda, ela falou, gostei, pode fazer dar certo. E aí no final consegui o celular do Tarcísio e vim para São Paulo e agora 3 anos aqui, completando agora no final do ano. Então 7 anos como secretário. Então essa é a história. 2 minutinhos de educação? Tá bom. Mas aí vocês vão falando, mas é que é mais legal se vocês forem perguntando, tá? Eu basicamente, tanto no Paraná quanto na Secretaria de São Paulo, eu faço 2 coisas. Se eu fosse colocar assim, a primeira é a gestão, que é promover quem está indo bem e mandar embora quem está indo mal. Então isso é muito, muito forte em São Paulo. Já era no Paraná que está mais forte. No começo foi, que absurdo, mas hoje está todo mundo no barco. Está todo mundo com toda a força, motivado para melhorar. Se o diretor é ruim, não vai a educação para frente. Se o diretor é bom, mesmo a secretaria sendo ruim, a escola voa. Se o diretor é ruim, mesmo a secretaria sendo boa, a escola não vai. Né? Aqui a gente tem vários colégios judaicos, né? Temos o Yavne aqui pertinho, temos o Aleph, que eu ajudei a cuidar, tem a Beit Yaakov, que meus sobrinhos estudam, no Aleph meus sobrinhos também, os outros estudam, então tem o Rena, tem ótimos colégios, né? Quando o professor entra, o que a escola faz por ele? O que a secretaria faz por ele? Então essa é a resposta de todo o meu plano pedagógico. E a gente faz muita coisa pelo professor. Então eu vou falar aqui rapidamente também, se vocês quiserem perguntar, eu explico um pouquinho melhor. Então hoje o professor entrou, matemática, entrei. Primeiro, antes de eu entrar, a formação. Então eu faço uma formação super bacana para o professor. Eu preparo ele para dar aquela aula. Então vamos supor que ele vai dar a probabilidade hoje, ou equação de primeiro grau. Então eu preparei ele, eu fiz aula com ele antes, eu dei o material para ele antes, eu fiz ele assistir o vídeo da aula antes, exercício da aula antes. Então é uma super preparação. Então ele já entra mais preparado. A aula está pronta para ele. O material está pronto, aula 8, hoje é o dia da aula 8. Está pronto, amanhã é aula 9, na semana que vem é aula 10. Né? Aí secretaria, eu montei uma... O conteúdo programático é todo da secretaria. Então eu montei um time de umas 200 pessoas que fazem as aulas. Montei uma editora na secretaria. Por favor.
No Brasil? É. No Brasil, você tem uma questão, a educação é Paulo Freire. Todo mundo Aham. pega esquerda e radical. Funciona a questão da ideologia dentro do seu programa. Olha, é muito baixa, tá? Por quê? Porque pena? Não, porque você quer Paulo Freire? Não, é o contrário. Não tem Paulo Freire. Não, a gente se preocupa. Interessante isso. A gente se preocupa lá. Tem assim, a gente se preocupa. Para dizer assim, é quase zero. Matemática é matemática, língua portuguesa é língua portuguesa, geografia é geografia, história é história. Entendeu? A gente não fica esquerdando nem direitando, né? Então a gente mas a pergunta dele é boa. Muita gente me faz essa pergunta. Mas o professor fica doutrinando? Você sabe que professor de escola pública doutrina muito, muito, muito menos que escola particular? Eu não sei por que exatamente, mas não é um tema. No Paraná, fiquei lá 4 anos. Eu tive 2 reclamações de professor esquerdando e 2 reclamações de professor direitando, tipo defendendo Bolsonaro, atacando Lula, e 2 defendendo Lula e atacando Bolsonaro. No Paraná eu tive 60 mil professores. Interessante, né? Não é um tema muito... É mais da escola particular, do Santa Cruz, do Veracruz, do Band, da Mobile. Aí é um problema, porque tem professores que ficam realmente esquerdando, mas na escola pública menos. Tá? Tá. Não, mas só para... Então, voltando assim. Então, o professor, ele foi... Então, ele tem a aula, tá feita lá, tá? É aula de... Eu montei... Não, isso é um outro assunto, eu já chego lá. Mas a gente usa a Khan Academy. Bastante. Mas, assim, a gente monta as aulas e a gente divide as aulas em 2 pedaços. Os slides e os livros. Então, quando um professor entra em sala de aula, todas as salas têm TV, né? Tem uma TV, então como se isso fosse uma sala de aula. Chegou alunos, boa noite, hoje é equação de primeiro grau, aula 9 do bimestre. Aula 9, o slide, todos os alunos com os livros espelhados com a aula 9. Está pronto para o professor. E quando ele isso é incrível, ele terminou a aula 9, alunos, terminamos a aula, não terminei, então amanhã eu continuo, beleza. No dia seguinte, terminei a aula 9. Eu aperto um botão, 8º A, terminei a aula 9. Todos vocês recebem a lição de casa da aula 9. A lição de casa vem feita também pela secretaria. Todos vocês recebem e o professor vai vendo quem fez, quem não fez, quem acertou, quem não errou no computador dele. Mas isso é uma tecnologia que vocês desenvolveram? Sim, a gente que desenvolveu. Essa tecnologia é rara no mundo em organização. Então, vamos lá, ela fala sobre alunos com muita defasagem ou muito vulneráveis com violência, tá? Então, a violência eu vou deixar para um capítulo à parte, que a gente tem um departamento só para cuidar disso. Essa semana a gente aventou um atentado em escola. O aluno ia para a escola com arma para matar e a gente conseguiu evitar, né? Então, eu tenho 1.000 psicólogos, mais 3.000 profissionais que cuidam diríamos assim, do ambiente, mas isso é um capítulo à parte. Sobre a defasagem em si, o que a gente faz? A gente, antes de dar a equação de primeiro grau, ou vamos supor, antes de dar a equação de segundo grau, a gente revisa a equação de primeiro grau. Para os alunos que estão mais defasados, a gente tem professor extra nas escolas. A gente colocou professor extra. Então, vamos supor que eu sou um professor, eu preciso dar a equação de segundo grau, mas você não sabe nem multiplicar, nem dividir. Então, provavelmente, tem uma professora, o Sami aqui é o professor extra, ele vai pegar vocês 2, vocês 3, vocês 5, vai tirar e vai tentar diminuir ele tem um livro específico para pegar alunos com defasagem. Mas a resposta a educação em São Paulo hoje bem padronizada. Tá? Bem padronizada. Mas você não consegue avaliar entre séries? Se o cara já está bem naquela matéria do slide 8 e o outro ficou para trás com você na dica.
A gente não vai voltar você de série, então você está no 8º ano, mas você não sabe multiplicar, você chegou lá. Não pode assistir a aula, né? Não pode. É bem complicado. Tem alunos de inclusão, eu tenho professores para atender. Tem sala especial, chama sala de recursos. Mas então eles não estão, né? Então, eles estão 80% do tempo na mesma sala. E às vezes, quando precisa, tem um professor do lado dele. Tá? Mas assim, o padrão é uma educação padronizada, porque foi o que a gente encontrou que resolveria, tá? Que é o que funciona. Então, toda a aula de história, toda a aula de geografia, de ciências, de física, está tudo padronizado, formado o professor, e então os pilares são a formação do professor, para ele entrar em sala já mais formado, o material digital, o livro, quando ele aperta o botão a lição de casa, quando chega no final do bimestre a prova, casada com o livro e com o material digital, então tem uma pressão muito grande, a prova está chegando, porque cada 7 semanas tem uma prova. Tá? Então todo mundo está estudando muito, porque as provas estão sempre chegando, né? E no final do ano tem a prova máxima. Como assim? Não reprova. Reprova. Não é tão fácil reprovar. Mas como é que tu mantém o aluno motivado? O professor... A jornada está clara. Como eu mantenho? O aluno engajado. Porque se ele sabe que não vai reprovar, por que ele vai estudar? É um grande problema que a gente tem. Mas ele pode ser reprovado. Eu tenho uma cultura de não reprovação e é um assunto super polêmico. Se devemos reprovar mais ou não, o que acontece. Então é um assunto, podemos aprofundar, mas é um assunto bem polêmico. Eu tenho uma opinião pessoal que a gente sim deveria reprovar mais. Tá? Mas quando eu levo isso para o meu grupo, para os diretores, etc., dá muita polêmica. Né? Então hoje São Paulo pode reprovar em alguns anos, só não pode reprovar no 6º e no 9º. Tá? Só que acaba não reprovando no 7º, acaba não reprovando no 8º. Né? Mas é o professor que escolhe, é a autonomia do professor, a escola. Sim. Não, a ideia é voltar ao que era antes. Agora, só o Rabino ele fala um comentário muito interessante. Minha mãe, por exemplo, estudou em colégio público. Né? Muitos de vocês, ou os nossos pais, estudaram, porque eram os melhores. Agora, o colégio público era elitista. Poucos entravam. Minha mãe fez prova para entrar, quase não entrou, teve que estudar, era o grupo escolar, então era difícil. Era para elite. Né? Hoje é para todos. Agora, dá para a educação pública ser tão boa quanto a particular ou melhorar muito? Na minha visão, dá. E isso está acontecendo. Então, qual que é o problema? Eu vou repassar o problema. O problema é o seguinte, eu sou um diretor da escola, vamos supor, né? Se os meus alunos aprendem ou não aprendem, ninguém se preocupou. Eu sou diretor aqui, eu mando aqui, com o tempo eu vou dando aquela desengajada e eu estou confortável. O professor sente isso do diretor e fala, bom, se eu der aula ou não der aula, também tanto faz, né? Então o que a gente fez? Eu pus muita pressão no sistema, porque tem prova, tem meta, né? E só para fechar o ciclo, Sami, porque assim, eu tenho as provas bimestrais, eu tenho a prova final. Na prova final, se o diretor falha, ele perde o cargo. O chefe dele vai mandá-lo embora. O professor não ganha bônus. Ele tem 14º, 15º, atrelado à turma dele. Então a gente faz toda a metrificação. Então, vamos supor, você é uma professora de história, você é uma professora de geografia, vocês dão aula no 8º A. Se os alunos foram bem de história, você ganha 2 salários, você ganha meta diamante. Então os alunos foram mais ou menos de geografia, você ganha meta, bateu a meta ouro, você ganha 1 salário. E os teus de química ou de ciências não bateram, você não ganha nada. Então a recuperação dos professores para um lado está um pouco melhor, porque tem essa coisa de... Tem. Não sei quando você chegou, né? Não tinha nada disso. Mas o salário do professor não é ruim. O salário de um professor hoje é 7 mil.
Na média, tem professor que ganha 10 mil, tá? Mas na média 7 mil. Temos. A gente tem prova para entrar, que não tinha para alguns, hoje tem, né? E agora tem o jeito do professor ser promovido também, que a gente está mudando, tá bom? Então, promovido, para o professor ser promovido, o fator número 1 hoje é os alunos aprenderem mais. A gente mede, né, se os teus alunos estão aprendendo, e aí você vai ser promovido. Para ali. E a disciplina dos alunos? Indisciplina. Vamos tratar disso. Reclamam. Deixa eu só amarrar aqui com a questão do SAMI e eu já falo da indisciplina. Quando você tem... O professor fala assim, bom, peraí, antes eu tinha uma vida confortável, eu podia... Tem muitos professores incríveis que dão aulas maravilhosas, né? Mas tem os outros que não estão nem aí. Então, vamos falar daquele que não está nem aí, né? Não, metade é concursado, metade é temporário. E temporário é sem concurso, mas não fazer a prova. Eu coloquei prova também. Então agora tem prova todo ano. Prova e videoaula, tá? Agora eu sou um professor, vamos supor que eu estava nem super, com aquela potência de dar boa aula, nem super acomodado. Estava ali mais ou menos. Agora eu recebo um monte de ferramentas e... Se eu ensinar os alunos, eu ganho 2 salários de bônus, eu ganho o professor diamante, eu tenho chance de virar diretor da escola. Todos os alunos, a gente tem o Provão Paulista, que pode colocar os alunos na faculdade, direto, sem Enem, sem vestibular. Então, as faculdades de São Paulo deram pra gente 15 mil vagas, que é bastante vaga. Então, os alunos hoje estão fazendo uma prova que, se eles forem bem, eles entram em medicina na USP. Tem vaga na medicina na USP para eles, tem vaga em economia na Unicamp para eles. Então, as vagas estão lá, né? Mas isso pelo sistema de cota ou pelo sistema da meritocracia? É meritocracia dentro da escola pública. Então, é um pouco de cota, tem uma cota, só que o aluno, ele fica muito estimulado. Porque ele fala, poxa, só aqui. Se fosse com a escola particular, eu não teria chance. Tem que já estar faz algum tempo? Tem que estar desde o 6º ano, se eu não me engano. Tá? Ou no ensino médio, agora eu fiquei na dúvida, se ele tem que fazer o ensino médio inteiro ou o Fundi 2 e o ensino médio. Eu acho que é o ensino médio. Então, a vaga, então assim, o aluno quer estudar mais, tudo bem, eu tenho disciplina, mas o aluno quer estudar mais. A educação ficou transparente, porque todo bimestre eu meço, e todo final do ano eu super meço. Então, as coisas estão andando, tá, Samir? Então, respondendo a tua pergunta. Indisciplina. Eu tenho, e aí, você que tinha falado, né, da vulnerabilidade, da violência. Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? A escola pública é um mix entre o que o aluno tem em casa e que o aluno tem na escola, tá? Família destruída, escola muito boa, o aluno se comporta. Família boa, escola horrível, o aluno se comporta. O problema é família desestruturada, escola bagunçada, aí é o caos. Eu não consigo influenciar muito na família. Eu sou um estoico, né? Então eu sou judeu, amo, mas tenho pensamentos estoicos. O estoicismo fala o seguinte, o que você pode influenciar. Se preocupe no que você pode influenciar. Então, não me cabe praticamente, é muito ineficaz eu fazer algo com a família. Vai fazer uma política com a família, conscientização. Não vai funcionar. Na escola, sim. Então, quando a escola, eu ponho um diretor lá que é mais atencioso, mais acolhedor, mais exigente, a disciplina começa a melhorar. Tá? Mas eu tenho muita indisciplina, muita violência. Toda semana, casos graves, facada, porrada, assédio. Mas são escolas não as mais pobres. São nas escolas que o diretor é mais desleixado. Então, se eu sou conteudista ou construtivista, né? Se a gente está falando de escolas de elite,
Aí a gente pode ter essa discussão. Talvez você prefira um, talvez outro, tal. Agora, na escola pública, que o aluno, eu chego na escola, no último ano, depende da escola que eu vou, às vezes muito vulnerável, e escrevo na lousa 3x mais 14 igual a 50, sei lá. Uma equação simples de primeiro grau, e 20 alunos, 30 alunos não sabem a resposta. Não sabem fazer o cálculo. Então não é uma questão de ser construtivista ou não. Então eu tenho que ensinar, aqui é o conteúdo, estuda, tem prova, tem lição e bora. Sobre o MEC, né? O MEC, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa de direita, né? Mas tem o MEC, esse MEC tem alguns méritos do ministro Camilo, né? E ele tem programas, não me influencia muito, mas me dá uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Tá? Então, assim, eu não sou travado pelo MEC, né? O MEC tem política assim, olha, se você crescer educação em tempo integral, eu te dou mais dinheiro. Se você crescer em alfabetização, eu te dou mais dinheiro. São boas políticas. São boas políticas. Tempo integral é muito bom, tá? Meu antecessor, que é o Rossielli, secretário de São Paulo, ele ficou durante a gestão do governador Dória, fez um belo trabalho de escolas em tempo integral, foi de 300 para 1.800. De 5.000. Eu continuei subindo, não nessa velocidade, hoje a gente tem 2.100, 2.200. Tá? É muito bom, o ideal era que a educação fosse integral, o aluno entra às 7h30 e sai às 16h. Faz 3 refeições lá, seria o ideal. Mas eu já tenho metade, mais ou menos, quase metade das escolas, tá bom? É muito mais, então, é bem mais... O meu custo aluno ano é R$10.000 por aluno, tá? 10 mil ano. Então, mais ou menos 900 por mês, tá? Não muda tanto pela faixa etária. Muda muito da integral pela parcial. O que é? Humor judaico. Tá. É sempre bom, sempre bom. Renato, nós estamos falando aqui de ensino médio, ensino fundamental. Eu tenho uma dúvida. Escola particular e universidade também está debaixo do seu guarda-chuva ou não? Não. Só escola pública, faculdade não está. Escola particular, vamos supor, se uma escola está muito mal, fazendo um monte de absurdo, eu que fecho. Eu tiro a licença dele, só. Eu abro a licença para ele abrir a escola e tiro a licença se a escola dele, enfim... A escola particular se reporta a quem? Ela se reporta ao Conselho de Educação, que é meu parceiro, né? Na verdade, ela não se reporta, ela presta contas, ela tem que cumprir a legislação educacional de São Paulo, a escola particular. Então, ela não pode, por exemplo, tirar a matemática do currículo. Ela tem que oferecer matemática, tem que oferecer língua portuguesa, tem algumas parametrizações, tá? Voltando a... Então, tempo integral, o custo é mais caro, então 10 mil, o meu aluno da parcial seria já uns 7 mil, e o da 7.500, e o da integral 12.500. Então é mais caro, é 50% mais caro, tá? Mas é uma educação melhor. É aula ou é um... Não, ele fica... Integral, tem aula de manhã e de tarde? Não, ele fica em vez de, em geral, a escola começa às 7 ou 7h30, a parcial, meio-dia, meio-dia e meia, o aluno está indo embora. E ele só faz uma refeição. A integral, ele fica até às 4 da tarde. Algumas escolas aderiram a isso. 2.300, das 5.000. É bastante. Mais conteúdo didático, tem laboratório, tem eletiva, tem robótica, são melhores. Ela expandiu muito há 3 anos atrás, com você 4 anos atrás. Pós-pandemia. Aumentou muito. A educação em tempo integral. Muito isso. Segura aqui, só para terminar. Um assunto importantíssimo para a educação é o técnico. Tá? Porque o jovem... No começo, eu gosto de história, deixa eu contar mais uma. Eu cheguei em São Paulo, começou as aulas, secretário, eu entrei no ensino médio, na 3ª série do médio, tirei o professor, tirei o diretor, falei, só eu e vocês.
Fiz isso dezenas e dezenas de vezes. Me fala a real. E a resposta era, eu odeio isso aqui. Isso aqui é muito chato e inútil e não está fazendo sentido para mim. Tá? Então, uau. Né? Então a gente arrumou, focou mais em vestibular, focou mais em matemática, em língua portuguesa. Tinha várias questões que... Mas o que o jovem do ensino médio mais quer? O segundo diploma. Ele quer o diploma do médio, mas ele quer um técnico em administração, quer um técnico em informática, quer um técnico em enfermagem, né? Ele quer o diploma técnico. E a gente fez isso muito forte. É uma das... Mas, assim, eu tenho algumas alegrias na secretaria. Uma delas, muito, muito forte, é o ensino profissionalizante. Inclusive, semana que vem a gente tem um evento para comemorar que a gente chegou em 40% dos alunos de São Paulo no profissionalizante. Eu peguei com 12. Né? Então fomos para 40 e empatamos com a Europa. Entregamos tudo. Sim. Ele sai técnico em logística, técnico em... É muito legal, é muito legal. Então essa é a resposta do técnico. E... Escola, não é escola técnica. Não, é assim. Em São Paulo, se você termina o 9º ano, você tem uma opção de fazer um vestibulinho e ir para as ETECs, que são do Paula Souza, escolas técnicas, ETEC, tá? São ótimas escolas, só que só 10% dos alunos entram. 10. 90 ficam de fora. E eu não cuido das ETECs. Elas estão com as universidades, estão com a Paula, não está comigo. Aí o que eu fiz? Eu abri, na escola estadual, eu abri cursos técnicos. E aí a gente explodiu de curso técnico. Então, das 5.000 escolas, vai arredondando, 3.000 tem ensino médio. Das 3.000 de ensino médio, 2.500 já oferecem técnico. Há 10 anos atrás, o técnico no Brasil era minúsculo, quase inexistente. Entendeu? Há 20 anos atrás, idem. A menos que isso, não vou saber, não vou saber. Então, e a última pergunta era uma referência para mim. Olha, tem alguns ministros de educação de outros países que eu admiro. Londres, a Inglaterra fez uma reforma educacional super legal. Portugal tem um ministro chamado Nuno Crato, que foi um espetáculo, e ele pegou muito construtivismo, demoliu o construtivismo, colocou currículo, conteúdo. Portugal foi da rabeira da Europa para acima da média da Europa. Ele ficou 8 anos ministro. Portugal passou por uma revolução, ele sai, assume um partido de esquerda, e Portugal no PISA cai, e hoje já está indo para a rabeira da Europa de novo. E quantos anos que tem que ficar? Qual que é o teu tempo de... Eu espero ficar muitos anos. Né? Eu adoro o meu trabalho, amo. O meu maior desafio até agora foi dar esse senso de produção. Ó, gente, não tem muito o que ficar inventando, o livro está aqui, a prova está aqui, bora estudar isso aqui e vamos aprender. Então, esse movimento me deu, foi muito custoso, me deu muito trabalho. Né? Então, esse foi um desafio. Montar um time bom foi um desafio, mas eu consegui montar um time maravilhoso. A minha diretoria, eu tenho 2 pessoas da comunidade, um Minerbo e uma Tischauer, né? Beth Tischauer e Michel Minerbo estão no meu time, espetáculos, né? Eu tenho um time no geral espetacular, então foi outro desafio. E hoje, daqui para frente, o meu maior desafio eu tenho 2, a defasagem, porque assim, o aluno médio meu tá voando, tá feliz, tá aprendendo mais, tá gostando, né? Mas eu tenho o aluno com muita defasagem. E esse é um grande desafio. Conseguir pegar um aluno que está no 8º ano que não sabe ler. Eu tenho. E não é 1%, é 10%. Porque passou a pandemia. Que foi a pandemia. Não, o descaso. A pandemia é uma parte, mas o descaso é maior. Muito pior que a pandemia. Tá? Então eu tinha um descaso. E eu tenho uma cultura também de um aluno que não... É impressionante, assim, eu fui para a China e
o aluno, ele é pirado em educação. A família obriga o aluno a estudar. O estudo é valorizado. No Brasil, não é, né? E no Paraná era mais valorizado que São Paulo. Então, mostrar para o aluno que é importante estudar é um mega desafio também. A gente está tentando, né? Por exemplo, eu tenho um programa chamado BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio. Eu ponho o aluno para trabalhar e eu pago o salário dele. A empresa fala assim, eu quero um estagiário da escola estadual. Eu acho legal, a Magazine Luiza acabou de fechar com a gente. Eu pago o salário do menino ou da menina 6 meses. Para quê? Para ele, quem que vai pegar esse emprego? Os bons alunos. Então, ele está na escola, putz, que saco. Opa, ele está na Magazine Luiza. Se eu for igual a ele, eu vou ter um emprego. Entendeu? Então, eu vou ter provão paulista para ir para... eu vou ter educação profissional para ter... Então, eu preciso... essa questão de, pela oportunidade, mostrar para o aluno que a educação vai construir a vida dele é um grande desafio. Parabéns. Obrigado. Renato, é assim, eu queria, em nome da sinagoga, te dar uma placa. Opa, com muito carinho. Quando eu estava estudando em Jerusalém, na Cidade Velha, o que o meu mestre me disse, eu queria te repassar. Tá. Ele disse, pegou um guardanapo, um rabino de barba branca, foi tomar sorvete comigo nas ruas da Cidade Velha de Jerusalém. Ele disse para mim o seguinte, pegou o guardanapo e começou a desenhar 0, 0, 0, 0, 0. Aí ele perguntou para mim, o que é isso? 0, um bando de 0. Aí ele falou, imagine que o seu povo é um bando de 0. Mas se você for um bom professor, eu vou botar um 1 na frente. Né? O que ficou agora? Milhões, bilhões. Eu acho, sinceramente, não estou bajulando, esse teu amor pela educação faz justificar uma missão que Deus te deu. Porque eu não tenho outra explicação. Você estava lá com o Nani, né? Você estava num mundo de fatura, sim. Né? E você saiu de lá para pegar um bando de 0 e ser 1. Quero que Deus te abençoe. E isso que o Rabino me falou, eu achei que eu tinha que te repassar depois de te ver com que emoção você fala de educação. Impressionante. Tá? Eu me curvo aqui. Nossa, diante dessa sua performance, e que foi pequena. E eu sei que o pessoal queria continuar te perguntando, mas a gente seguiu o presidente. Tá bom, então, obrigado. Agora, antes, também, que linda a história, adorei. Pode repassar que é lá das ruas de Jerusalém. Tá. Agora, aqui, ele está convidado, eu vou te convidar para um Shabbat, tá. Para a gente rezar para você ir para ministro. Tá bom, vamos rezar. Vamos rezar. Com profunda gratidão, registramos nosso sincero reconhecimento pela inspiradora palestra proferida pelo excelentíssimo senhor Renato Feder, secretário de Educação do Estado de São Paulo, nas instalações de nossa sinagoga. Sua atuação na sociedade é um orgulho para a nossa comunidade. Sua presença e suas palavras enriqueceram a nossa sinagoga, reafirmando, todo mundo viu, o valor da educação como pilar essencial para o desenvolvimento humano e social. A Torá afirma, ensina-os diligentemente a teus filhos. Devarim, capítulo 6, versículo 7. Um chamado eterno à transmissão de valores e conhecimentos entre as gerações. Agradecemos por compartilhar conosco sua visão sobre a educação, que ressoa com os valores milenares do povo de Israel e com ideais universais do progresso e dignidade. Assinam a placa Iso Safat, presidente, e o seu mais novo amigo, Rabino Sami Pinto, 4 de novembro de 2025, 14 de Resvá de 5.786.
Obrigado. Eu queria pedir, antes a gente Obrigado, Zô. soltar aqui o grupo, todo mundo vem para cá para a gente fazer uma foto lá do secretário. Vamos para cá, vem. Obrigado, adorei. Ixi, amanhã sai no jornal. Muito legal. Obrigado.